É possível que tudo o que nos ensinaram sobre as origens da humanidade esteja incompleto? E se há 200 mil anos, algo aconteceu com nossa espécie que mudou o curso de tudo, algo que os livros de história mal conseguem explicar? E se esse evento, esse momento crucial na linha do tempo da evolução humana, não foi um simples acaso da natureza, mas sim o resultado de algo muito mais complexo, algo que a ciência moderna ainda está tentando decifrar? Nos ensinaram que o Homo sapiens surgiu na África há aproximadamente 200 mil anos, que evoluímos gradualmente dos primatas, que nossa inteligência se desenvolveu lentamente ao longo de milênios. Mas uma série de descobertas recentes, em sítios arqueológicos remotos, em análises genéticas de última geração e em repositórios geológicos esquecidos, sugere algo diferente, algo que desafia nossa compreensão linear da evolução, algo impossível de explicar com as teorias convencionais. Hoje vamos analisar fósseis que apresentam características anatômicas modernas, muito antes do esperado. Vamos examinar evidências genéticas que apontam para um misterioso gargalo populacional que quase extinguiu nossa espécie, e vamos explorar ferramentas de pedra cuja sofisticação não deveria existir naquela época. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre de onde viemos. Olá e bem-vindos ao nosso espaço, onde exploramos os cantos mais obscuros e fascinantes da história humana, aqueles capítulos que raramente aparecem nos livros didáticos, aquelas perguntas que a ciência convencional prefere deixar sem resposta. Este é um lugar para os curiosos, para aqueles que não se contentam com explicações superficiais, para quem entende que a verdade sobre nosso passado pode ser muito mais estranha e maravilhosa do que imaginamos. Acomode-se, respire fundo e permita que sua mente se abra para possibilidades que desafiam a narrativa oficial. O que vamos explorar hoje não é ficção científica, não são teorias da conspiração sem fundamento. São dados reais, descobertas científicas legítimas, anomalias que os próprios pesquisadores admitem não conseguir explicar completamente. Deixe de lado suas certezas por alguns momentos e permita-se viajar comigo até um passado remoto, até um momento na história da Terra em que tudo estava prestes a mudar. Se você gosta de questionar a realidade, de mergulhar fundo nas grandes perguntas da existência humana, de explorar os mistérios que conectam nosso passado distante com o presente que vivemos, então você está no lugar certo. Fique conosco até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua perspectiva sobre quem somos e de onde realmente viemos. Agora, feche os olhos por um momento e imagine a Terra há 200 mil anos. Imagine um mundo onde os humanos modernos estão apenas começando a emergir, onde a África Oriental é um caldeirão de evolução, onde diferentes espécies de hominídeos ainda caminham pela savana. O clima é diferente, os continentes têm contornos ligeiramente distintos, e a vida selvagem inclui criaturas que hoje só existem em museus. É nesse cenário, nesse momento específico da história planetária, que algo extraordinário acontece. Algo que separa uma linha evolutiva comum de todas as outras. Algo que cria o Homo sapiens. A versão oficial da história nos diz que tudo foi um processo gradual e natural. Que nossos ancestrais, os Homo erectus e outras espécies anteriores, simplesmente evoluíram ao longo de milhões de anos. Que a seleção natural favoreceu cérebros maiores, corpos mais eretos, mãos mais hábeis. Que desenvolvemos a linguagem, o pensamento abstrato, a capacidade de criar ferramentas complexas. E que tudo isso aconteceu de forma lenta, previsível, seguindo as leis imutáveis da biologia evolutiva. Mas aqui está o primeiro problema.
a primeira rachadura nessa narrativa aparentemente sólida. Quando os paleontólogos começaram a examinar mais de perto os fósseis de Homo sapiens primitivos, algo estranho chamou sua atenção. Os crânios encontrados em sítios como Homo Kibish, na Etiópia, e Jebel Irhoud, no Marrocos, datados entre 200 mil e 300 mil anos atrás, já apresentavam características surpreendentemente modernas. O formato da caixa craniana, a estrutura facial, a capacidade do cérebro, tudo isso já estava presente de forma quase completa. Isso levanta uma questão fundamental que poucos ousam fazer abertamente. Se já éramos anatomicamente modernos há tanto tempo, por que levamos outros 150 mil anos para começar a agir como humanos modernos? Por que as evidências de arte rupestre, ornamentos pessoais, rituais de enterro complexos e tecnologias avançadas só aparecem de forma consistente há cerca de 50 mil anos? O que estávamos fazendo durante esse imenso intervalo de tempo? É como se houvesse dois nascimentos da humanidade. O primeiro, há 200 mil anos, quando o corpo humano moderno emerge. O segundo, muito mais tarde, quando a mente humana moderna finalmente desperta. Essa lacuna, esse silêncio de 150 milênios, é um dos maiores enigmas da antropologia. Mas talvez ainda mais perturbador seja o que a genética moderna nos revelou. No final da década de 1990, quando os cientistas começaram a mapear o DNA mitocondrial humano, algo inesperado surgiu nos dados. Todas as linhagens genéticas de todos os humanos vivos hoje parecem convergir para um pequeno grupo populacional que viveu na África há cerca de 70 mil anos. A diversidade genética da nossa espécie é estranhamente baixa quando comparada a outros primatas. Chimpanzés, por exemplo, que vivem em áreas muito menores que nós, apresentam muito mais variação genética. O que isso significa? Significa que em algum momento, entre 100 mil e 70 mil anos atrás, algo devastador aconteceu. A população humana global foi reduzida a talvez apenas alguns milhares de indivíduos. Quase fomos extintos. Estivemos à beira do desaparecimento completo. E os cientistas chamam isso de gargalo populacional, um evento catastrófico que quase apagou nossa espécie da face da Terra, antes mesmo de termos a chance de florescer. Agora, a teoria mais aceita para explicar esse gargalo é a erupção do supervulcão Toba, na atual Indonésia, há aproximadamente 74 mil anos. Essa erupção foi uma das maiores catástrofes vulcânicas dos últimos 2 milhões de anos. Ela lançou tantas cinzas e aerossóis na atmosfera que bloqueou a luz solar por anos, talvez décadas. As temperaturas globais despencaram. Um inverno vulcânico envolveu o planeta. Plantas morreram, animais desapareceram, ecossistemas inteiros entraram em colapso. E nós, os humanos, ainda tão poucos, ainda tão vulneráveis, quase não sobrevivemos. Apenas pequenos grupos isolados, provavelmente refugiados em áreas costeiras da África onde o clima permaneceu minimamente habitável, conseguiram atravessar esse inferno gelado. Somos todos descendentes desses poucos sobreviventes. Cada pessoa viva hoje carrega em suas células a marca genética daquele momento terrível em que a humanidade quase deixou de existir. Mas aqui está algo que muitos não percebem. Esse evento catastrófico pode ter sido exatamente o que precisávamos, porque algo mudou depois de Toba. Os humanos que emergiram desse gargalo populacional não eram apenas sobreviventes, eram diferentes, mais inovadores, mais adaptáveis, mais criativos. É como se a catástrofe tivesse funcionado como um filtro evolutivo extremo, selecionando apenas os indivíduos mais resilientes, mais inteligentes,
mais capazes de cooperação complexa. E é exatamente nesse período, logo após o gargalo de Toba, que começamos a ver as primeiras evidências consistentes do que os arqueólogos chamam de modernidade comportamental. Ferramentas mais sofisticadas, uso de pigmentos para arte corporal, contas feitas de conchas marinhas usadas como ornamentos, padrões geométricos gravados em ocre. Algo despertou na mente humana. Algo que estava latente finalmente se ativou. Pense nisso por um momento. Durante mais de 100 mil anos, humanos anatomicamente idênticos a nós caminharam pela Terra, fazendo essencialmente as mesmas ferramentas de pedra simples que seus ancestrais faziam há centenas de milhares de anos. E então, de repente, em termos geológicos, tudo muda. A criatividade explode, a inovação se acelera, a cultura se torna complexa. O que causou essa transformação? Alguns cientistas sugerem que foi uma mutação genética, uma pequena alteração no cérebro que permitiu a linguagem simbólica complexa. Outros propõem que foi uma mudança cultural, um novo modo de transmitir conhecimento entre gerações. Há quem defenda que foi simplesmente o resultado de populações crescentes que permitiram mais especialização e intercâmbio de ideias. Mas nenhuma dessas explicações é completamente satisfatória. Todas deixam perguntas sem resposta. E então temos as ferramentas. As misteriosas ferramentas de pedra que simplesmente não deveriam existir quando existem. Em sítios arqueológicos espalhados pela África, arqueólogos encontraram instrumentos de pedra datados de mais de 200 mil anos, que mostram um nível de sofisticação surpreendente. Pontas de lança finamente trabalhadas, lâminas com bordas serrilhadas, raspadores com formas específicas para funções específicas. O nível de planejamento cognitivo necessário para criar essas ferramentas é impressionante. Mas aqui está o enigma. Essas tecnologias aparecem, desaparecem e depois reaparecem no registro arqueológico. É como se nossos ancestrais tivessem descoberto como fazer algo complexo, depois esquecido, depois redescoberto. Esse padrão de inovação intermitente não faz sentido se pensarmos na evolução cultural como um processo linear e cumulativo. É como se conhecimento estivesse sendo ganho e perdido repetidamente. Um dos exemplos mais fascinantes vem da caverna de Blombos, na África do Sul. Lá, arqueólogos descobriram peças de ocre gravadas com padrões geométricos complexos, datadas de aproximadamente 75 mil anos atrás. Esses padrões não são aleatórios, são deliberados, repetitivos, simbólicos. Alguém sentou ali, há 75 milênios, e cuidadosamente gravou linhas cruzadas em um pedaço de pedra vermelha. Por quê? Para que servia? Era arte? Era um sistema de contagem? Era algo ritual? Algo sagrado? Não sabemos, e talvez nunca saibamos. Mas o que essas marcas nos dizem é que a mente capaz de pensamento abstrato, de representação simbólica, de criar significado além da função imediata, já estava presente há muito mais tempo do que pensávamos. Esses não eram nossos ancestrais distantes e primitivos. Eram nós. Suas mentes funcionavam como as nossas. Eles pensavam, sentiam, imaginavam, criavam. E isso nos leva a uma reflexão profunda e um pouco perturbadora. Se eles eram como nós, se suas capacidades cognitivas eram essencialmente as mesmas que as nossas, então por que a civilização levou tanto tempo para surgir? Por que passaram-se quase 200 mil anos entre o surgimento do Homo sapiens e o aparecimento das primeiras cidades, da agricultura, da escrita? A resposta usual é que precisávamos acumular conhecimento, desenvolver tecnologias, esperar que as condições climáticas fossem adequadas. E há verdade nisso. Mas há também algo mais.
algo que raramente consideramos. Talvez nossa espécie tenha passado por múltiplos falsos começos. Talvez tenham existido sociedades complexas, culturas sofisticadas, até mesmo proto-civilizações, que surgiram e depois desapareceram sem deixar rastro, varridas por catástrofes climáticas, doenças ou simplesmente pela entropia do tempo. O registro arqueológico é notoriamente incompleto. Encontramos apenas uma fração minúscula do que existiu. Para cada artefato preservado, milhares, talvez milhões, se desintegraram sem deixar vestígio. Materiais orgânicos como madeira, couro, fibras vegetais raramente sobrevivem mais de alguns milhares de anos. Se uma cultura inteira dependesse principalmente desses materiais, ela simplesmente desapareceria da história, deixando apenas alguns fragmentos de pedra que arqueólogos futuros poderiam facilmente interpretar como evidência de pessoas primitivas. Considere isto: se nossa civilização atual desaparecesse hoje e não houvesse ninguém para preservar nossos registros digitalmente, o que restaria após 200 mil anos? Nossos edifícios de concreto e aço se desintegrariam. Nossas cidades seriam engolidas pela vegetação, erodidas pelo vento e pela água, recicladas pelos movimentos tectônicos. Talvez alguns artefatos de cerâmica sobrevivessem, algumas pedreiras mostrando marcas de extração, algumas mudanças químicas nos sedimentos. Mas seria fácil para arqueólogos do futuro distante subestimar completamente o nível de sofisticação que alcançamos. Será que estamos cometendo o mesmo erro ao olhar para trás? Será que estamos subestimando nossos ancestrais, interpretando sua ausência de evidência como evidência de ausência? É uma possibilidade inquietante e que vale a pena considerar. Mas voltemos aos fósseis por um momento, porque há algo neles que merece nossa atenção mais profunda. Quando os paleontólogos Richard Leakey e sua equipe descobriram os fragmentos de crânio conhecidos como Homo I e Homo II no sul da Etiópia, na formação Kibish, no final dos anos 60, eles sabiam que tinham encontrado algo especial. Mas levaria décadas de análises e redatações para compreender verdadeiramente a importância desses fragmentos ósseos. Em 2005, novas técnicas de datação por argônio revelaram que esses crânios tinham aproximadamente 195 mil anos de idade. E quando os pesquisadores examinaram a morfologia craniana, ficaram atônitos. Esses não eram crânios de uma espécie transitória, de um proto-humano ainda evoluindo para a modernidade. Eram crânios de Homo sapiens, completamente formados, com todas as características que definem nossa espécie. A abóbada craniana alta e arredondada, a face relativamente plana, a testa vertical, o queixo proeminente. Tudo já estava lá. Isso significa que há quase 200 mil anos, pessoas que poderiam caminhar entre nós hoje sem chamar atenção já existiam. Se você pudesse viajar no tempo, pegar um bebê nascido há 190 mil anos e criá-lo em nossa sociedade moderna, ele aprenderia a ler, a usar computadores, a resolver equações matemáticas, exatamente como qualquer criança contemporânea. O hardware biológico já estava completo. Apenas o software cultural ainda precisava ser desenvolvido. E não era apenas na Etiópia. Em Jebel Irhoud, no Marrocos, a mais de 6.000 quilômetros de distância, outros fósseis de Homo sapiens primitivos foram descobertos e datados entre 300 e 315 mil anos atrás. Isso empurrou a origem de nossa espécie ainda mais para trás no tempo. E o que é fascinante sobre os fósseis de Jebel Irhoud é que eles mostram uma mistura intrigante de características. O rosto é distintamente moderno, mas a parte de trás do crânio
ainda é um pouco alongada, mais primitiva, lembrando espécies anteriores. O que isso nos diz é que a evolução do Homo sapiens não aconteceu em um único lugar, em um único momento. Foi um processo pan-africano, distribuído por todo o continente, com diferentes populações desenvolvendo diferentes características em diferentes taxas, mas eventualmente se misturando, trocando genes, convergindo para a forma moderna que todos compartilhamos hoje. A África, nesse sentido, não foi apenas o berço da humanidade. Foi o laboratório evolutivo onde nossa espécie foi forjada ao longo de centenas de milhares de anos. Mas enquanto nossos corpos estavam se tornando modernos, algo mais estava acontecendo. Algo menos visível nos fósseis, mas igualmente crucial. Nossos cérebros estavam mudando, não apenas em tamanho, que já havia atingido proporções modernas há mais de 300 mil anos, mas em organização interna, em conectividade, na forma como diferentes regiões se comunicavam entre si. Estudos recentes de paleoneurologia, o campo que estuda cérebros antigos através das marcas deixadas no interior dos crânios, sugerem que mudanças importantes na forma do cérebro ocorreram entre 300 mil e 35 mil anos atrás. Especificamente, os lobos parietais, as regiões do cérebro associadas à integração sensorial, ao processamento espacial, à imaginação e ao pensamento simbólico, parecem ter se expandido e remodelado durante esse período. Isso é significativo, porque os lobos parietais são fundamentais para capacidades especificamente humanas. São eles que nos permitem imaginar objetos que não existem, planejar ações futuras, entender perspectivas de outras pessoas, criar representações mentais complexas do mundo. Em outras palavras, são os lobos parietais que nos tornam capazes de cultura, de arte, de religião, de ciência. São eles que transformam um primata inteligente em um ser humano completo. Então, talvez a lacuna que vemos no registro arqueológico, aqueles 150 mil anos entre o surgimento do corpo moderno e o surgimento do comportamento moderno, não seja realmente uma lacuna. Talvez seja simplesmente o tempo que o cérebro precisou para terminar sua reorganização interna, para estabelecer as conexões neurais que tornariam possível tudo o que viria depois. E então, há aproximadamente 70 mil anos, tudo se acelera. Não é coincidência que esse seja também o momento do gargalo populacional de Toba. A catástrofe e a transformação estão entrelaçadas. É como se a humanidade tivesse passado por um fogo purificador que destruiu quase tudo, mas temperou o que sobreviveu, tornando-o mais forte, mais adaptável, mais capaz. Os humanos que emergiram desse gargalo populacional começaram a se dispersar da África em ondas migratórias, que eventualmente povoariam todo o planeta. E à medida que se moviam, levavam consigo não apenas seus genes, mas também suas ideias, suas tecnologias, suas histórias. Essas migrações não foram jornadas rápidas, levaram milênios. Gerações inteiras nasciam, viviam e morriam ao longo de rotas migratórias que seus descendentes ainda estariam percorrendo milhares de anos depois. Por volta de 60 mil anos atrás, pequenos grupos de Homo sapiens cruzaram o estreito de Bab el-Mandeb, a estreita faixa de água que separa o chifre da África da Península Arábica. Naquela época, durante um período de nível do mar mais baixo, essa travessia pode ter sido mais fácil do que hoje, talvez com ilhas servindo como pontos de parada. Mas ainda assim, requereu coragem, planejamento e, provavelmente, alguma forma primitiva de embarcação. Esses pioneiros, provavelmente não mais que algumas centenas de indivíduos inicialmente,
estavam dando o primeiro passo em uma jornada que os levaria, ao longo de dezenas de milhares de anos, até os confins mais remotos da Terra. Suas rotas costeiras os levariam através do sul da Ásia, através do subcontinente indiano, ao longo do sudeste asiático, eventualmente alcançando a Austrália há cerca de 65 mil anos. Outras rotas os levariam para o norte, para a Europa e a Ásia Central, onde encontrariam e se misturariam com outras espécies humanas que já habitavam essas regiões há centenas de milhares de anos. E aqui chegamos a outra peça fascinante do quebra-cabeça. Quando os Homo sapiens saíram da África, eles não entraram em um mundo vazio. Havia outros humanos lá fora. Neandertais na Europa e no Oriente Médio. Denisovanos na Ásia Central e Oriental. Homo erectus tardios em alguns bolsões isolados. E provavelmente outras espécies que ainda não descobrimos ou identificamos completamente. O que aconteceu quando essas diferentes humanidades se encontraram? Durante muito tempo, presumiu-se que houve competição, talvez até conflito, e que os Homo sapiens, sendo superiores de alguma forma, simplesmente superaram e substituíram todas as outras espécies. Mas a genética moderna conta uma história mais complexa e intrigante. Quando o projeto Genoma Neandertal foi concluído em 2010, permitindo aos cientistas comparar o DNA de neandertais extintos com o de humanos modernos, uma descoberta surpreendente emergiu. As pessoas de ascendência europeia e asiática carregam aproximadamente 1 a 4% de DNA neandertal. Isso só pode significar uma coisa: nossos ancestrais não apenas encontraram os neandertais, eles se reproduziram com eles. Houve miscigenação, troca, genética, híbridos viáveis que contribuíram para o pool genético humano. E não foi apenas com neandertais. Análises subsequentes revelaram que populações na Ásia e na Oceania também carregam DNA denisovano, de outra espécie humana arcaica, conhecida apenas por alguns fragmentos de ossos encontrados em uma caverna nos montes Altai da Sibéria. Algumas populações melanésias carregam até 6% de DNA denisovano, e há indícios de que outros eventos de miscigenação com espécies ainda não identificadas também ocorreram. O que isso significa é profundo. Significa que a história da humanidade não é uma linha reta e limpa de evolução progressiva. É uma tapeçaria entrelaçada de diferentes linhagens que se separaram, evoluíram isoladamente por centenas de milhares de anos e depois se reencontraram e se misturaram novamente. Somos literalmente o produto de múltiplas humanidades fundidas em uma. E alguns dos genes que herdamos dessas outras espécies humanas não são apenas relíquias evolutivas sem função. Eles realmente fazem algo. Genes neandertais influenciam nossos sistemas imunológicos, nossa resposta a doenças, nossa tolerância a diferentes climas, até mesmo nossa propensão a certas condições de saúde. Genes denisovanos ajudaram populações tibetanas a se adaptar à vida em grandes altitudes. Essas trocas genéticas antigas nos deram ferramentas evolutivas para sobreviver em ambientes diversos ao redor do mundo. Mas também levantam questões filosóficas interessantes. Se nos reproduzimos com neandertais e denisovanos e produzimos descendentes férteis, isso significa que realmente éramos espécies separadas? Ou simplesmente variedades, subespécies, populações divergentes da mesma espécie fundamental? A linha entre espécie e subespécie é mais nebulosa do que os livros didáticos sugerem, especialmente quando se trata de organismos complexos como primatas. E há outra dimensão nisso que raramente consideramos.
Se neandertais e denisovanos eram capazes de se reproduzir conosco, então, certamente, eram cognitivamente complexos também. Eles não eram brutos primitivos. Evidências arqueológicas mostram que neandertais enterravam seus mortos, cuidavam de indivíduos doentes e feridos, criavam ferramentas sofisticadas, usavam pigmentos, talvez até criassem arte rupestre. Eles tinham cultura, eles tinham sociedade, eles tinham mentes. Então, o que aconteceu com eles? Por que desapareceram enquanto nós sobrevivemos? Essa é uma das grandes questões não resolvidas da paleoantropologia. As teorias variam. Talvez simplesmente tenhamos sido mais numerosos e gradualmente os absorvido geneticamente. Talvez mudanças climáticas tenham favorecido nossas estratégias de sobrevivência sobre as delas. Talvez doenças que trouxemos da África os tenham devastado, da mesma forma que doenças europeias devastariam populações indígenas américas muito depois. Ou talvez tenha sido uma combinação de todos esses fatores e outros que ainda não compreendemos. O que sabemos é que por volta de 40 mil anos atrás, os neandertais estavam desaparecendo. Seus últimos redutos eram refúgios isolados na Península Ibérica e em cavernas nos Balcãs. E então, há cerca de 39 mil anos, eles se foram completamente. Uma linhagem humana que havia prosperado por mais de 300 mil anos, que havia sobrevivido a múltiplas eras glaciais, que havia dominado ambientes desde o Oriente Médio até a borda ocidental da Europa, simplesmente deixou de existir. Exceto que não exatamente, porque eles continuam em nós. Cada vez que você olha no espelho, se você tem ascendência não africana, está vendo parcialmente um neandertal. Alguns dos seus genes, alguns dos segmentos do seu DNA, foram forjados não na savana africana, mas nas estepes geladas da Europa pleistocênica, carregados por pessoas que caçavam mamutes e rinocerontes lanudos, que se abrigavam em cavernas durante tempestades de neve que duravam meses. É uma forma estranha e poética de sobrevivência. Os neandertais, como espécie distinta, estão extintos, mas como informação genética, como sequências de DNA, eles persistem, entrelaçados indissoluvelmente na tapeçaria do genoma humano moderno. Eles não desapareceram. Eles se tornaram parte de nós. E isso nos traz de volta àquele momento crucial, àqueles 200 mil anos atrás, quando tudo começou. Porque o que torna esse momento tão especial não é apenas que o Homo sapiens anatomicamente moderno surgiu. É que um processo foi iniciado, um processo que ainda está em andamento. Um processo de expansão, adaptação, miscigenação, inovação cultural acelerada. Em termos evolutivos, 200 mil anos é quase nada. É um piscar de olhos. E ainda assim, nesse brevíssimo intervalo de tempo, uma única espécie de primata africano se espalhou por todos os continentes, exceto a Antártida. Se adaptou a praticamente todos os ambientes imagináveis, desenvolveu milhares de línguas e culturas distintas, criou arte e música e religião, e filosofia e ciência, e eventualmente construiu civilizações capazes de dividir o átomo e enviar máquinas a outros planetas. Como isso foi possível? O que há em nós que nos permitiu fazer tudo isso, enquanto nossos parentes, primatas mais próximos, com quem compartilhamos mais de 98% do DNA, ainda vivem em pequenos grupos nas florestas africanas, usando as mesmas ferramentas de pedra simples que seus ancestrais usavam há milhões de anos? A resposta não pode ser apenas sobre tamanho de cérebro, porque, como já mencionamos, nossos cérebros atingiram o tamanho moderno há muito tempo, e outros hominídeos como neandertais tinham cérebros tão grandes quanto os nossos, às vezes até maiores. Não pode ser apenas sobre postura ereta
ou mãos hábeis, porque outras espécies tinham essas características também. Não pode ser apenas sobre linguagem, porque é provável que outras espécies humanas também tivessem formas de linguagem, talvez não tão complexas quanto as nossas, mas certamente mais sofisticadas que os sistemas de comunicação de outros primatas. Tem que ser algo mais sutil, algo sobre a forma como processamos informação, a forma como conectamos ideias, a forma como construímos modelos mentais do mundo, algo sobre nossa capacidade singular de pensamento simbólico, de atribuir significados abstratos a objetos e sons e gestos, algo sobre nossa capacidade de cooperação em larga escala com indivíduos não aparentados, baseada em ficções compartilhadas como religiões, nações, dinheiro, leis. O historiador Yuval Harari argumenta que o que nos torna únicos é nossa capacidade de acreditar em coisas que existem apenas em nossa imaginação coletiva, e então agir baseados nessas crenças compartilhadas. Um chimpanzé nunca poderia convencer outro chimpanzé a lhe dar uma banana, prometendo que no céu dos chimpanzés, após a morte, ele receberá quantas bananas quiser. Mas humanos constroem catedrais inteiras, dedicam vidas inteiras, baseados em promessas exatamente assim. Essa capacidade de criar realidades compartilhadas, através de narrativas, de mitos, de símbolos, pode ter sido o verdadeiro divisor de águas. E talvez seja por isso que os primeiros sinais inequívocos de modernidade comportamental estejam tão intimamente ligados à arte, ao ritual, ao simbólico. As contas de concha, os pigmentos de ocre, os padrões gravados, os enterros elaborados, tudo isso aponta para pessoas que não viviam apenas no mundo físico imediato, mas também em mundos de significado, mundos de narrativa, mundos de imaginação. E uma vez que você pode viver em mundos imaginados, uma vez que você pode compartilhar esses mundos com outros, através de linguagem e símbolo, então você pode fazer algo que nenhum outro animal pode fazer. Você pode inovar culturalmente em uma taxa que ultrapassa em muito a evolução genética. Você pode aprender com a experiência de gerações passadas, construir sobre o conhecimento acumulado, transmitir inovações, não através de genes, mas através de ensino, de imitação, de história. Isso é o que os antropólogos chamam de evolução cultural cumulativa, e é provavelmente a nossa adaptação mais poderosa. É o que nos permitiu colonizar o Ártico sem desenvolver pelo grosso, mergulhar no oceano sem desenvolver guelras, voar sem desenvolver asas. Não precisamos esperar que a evolução biológica nos equipe para novos desafios. Podemos inventar soluções culturais, tecnológicas, e transmiti-las instantaneamente, em termos evolutivos, para toda a população. Mas aqui está o paradoxo. Se tínhamos a capacidade para isso há 200 mil anos, se nossos cérebros já eram capazes de tudo o que viria depois, por que demorou tanto para começar? Por que a revolução comportamental, quando finalmente veio tão tarde? Talvez a resposta esteja não em quando a capacidade surgiu, mas em quando as condições certas se alinharam para permitir que essa capacidade se expressasse completamente. Capacidade e oportunidade são coisas diferentes. Você pode ter o potencial para ser um grande pianista, mas se nunca houver um piano disponível, se nunca houver alguém para lhe ensinar, se as circunstâncias da sua vida nunca permitirem tempo para praticar, esse potencial permanecerá adormecido. Da mesma forma, nossos ancestrais podem ter tido as capacidades cognitivas para a cultura complexa muito antes de as condições ecológicas e sociais permitirem que essas capacidades florescessem. Populações pequenas e dispersas,
constantemente à beira da sobrevivência, lutando contra predadores e doenças e clima severo, simplesmente podem não ter tido o luxo de dedicar tempo à inovação, à experimentação, à arte. Mas então, quando o gargalo populacional de Toba forçou os sobreviventes a se adaptarem ou morrerem, quando apenas os mais inovadores, os mais cooperativos, os mais capazes de resolver problemas novos conseguiram atravessar, algo mudou na equação. Os humanos pós-Toba podem ter sido não apenas geneticamente mais adaptáveis, mas também culturalmente mais dinâmicos. E à medida que as populações cresceram novamente após a catástrofe, à medida que grupos se encontraram e trocaram ideias, uma massa crítica foi alcançada. Pense nisso como uma reação em cadeia. Quando você tem apenas algumas pessoas isoladas, inovações surgem raramente e se perdem facilmente. Quando alguém inventa algo útil, mas morre, antes de transmitir completamente esse conhecimento, ele desaparece. Mas quando você tem populações maiores, mais interconectadas, com mais oportunidades para que pessoas criativas se encontrem e combinem ideias, então as inovações começam a se acumular. Cada geração herda não apenas os genes, mas todo o pacote cultural da geração anterior e adiciona a ele. E há evidências arqueológicas que apoiam exatamente esse cenário. Sítios na África datados entre 80 e 60 mil anos atrás mostram um aumento dramático na diversidade de ferramentas, no uso de materiais diversos como osso e marfim além de pedra, no comércio de longa distância de materiais raros como obsidiana e conchas marinhas. Algo estava mudando. As redes sociais estavam se expandindo. A informação estava fluindo mais livremente. Um dos sítios mais reveladores é a caverna de Pinnacle Point, na costa sul da África do Sul. Lá, arqueólogos descobriram evidências de que humanos estavam explorando recursos marinhos, coletando moluscos nas piscinas de maré, já há 164 mil anos atrás. Isso pode não parecer impressionante à primeira vista, mas na verdade é extremamente significativo. Explorar recursos marinhos requer conhecimento ecológico sofisticado. Você precisa entender os ciclos das marés, saber quando e onde encontrar determinadas espécies, reconhecer quais são comestíveis e quais são venenosas. Você precisa ter ferramentas adequadas para abrir conchas duras. E você precisa ser capaz de planejar suas atividades de coleta em torno dos movimentos previsíveis, mas complexos do oceano. Tudo isso demanda capacidades cognitivas avançadas. Mais importante, habitats costeiros podem ter servido como refúgios durante períodos de clima severo. Quando o interior da África se tornava árido demais para sustentar populações humanas, as costas permaneciam relativamente estáveis, oferecendo uma fonte confiável de alimento. Esses refúgios costeiros podem ter sido onde pequenas populações humanas sobreviveram aos piores períodos, incluindo, possivelmente, o inverno vulcânico de Toba. E há algo mais sobre viver na costa, que pode ter sido crucial para nosso desenvolvimento. As dietas ricas em frutos do mar, particularmente em ácidos graxos ômega 3, são extremamente benéficas para o desenvolvimento cerebral. Algumas teorias sugerem que o acesso regular a esses nutrientes pode ter facilitado a expansão e refinamento das capacidades cognitivas humanas. Nossos cérebros são órgãos extremamente exigentes em termos energéticos, consumindo cerca de 20% de nossa energia total, apesar de representarem apenas 2% da massa corporal. Alimentar esses cérebros enormes requer dietas de alta qualidade. Então, talvez a história seja assim. Humanos anatomicamente modernos surgem há 200 mil anos,
mas permanecem em populações pequenas e dispersas, à margem da sobrevivência, com cultura material relativamente simples. Periodicamente, em certos lugares e momentos favoráveis, surgem flashes de inovação, breves períodos de criatividade que deixam rastros tantalizes no registro arqueológico, como os padrões gravados em ocre de Blombos. Mas essas inovações não se sustentam, porque as condições não são adequadas, as populações são muito pequenas, o conhecimento se perde. Então vem Toba, há 74 mil anos, quase extinção. Apenas alguns milhares sobrevivem, provavelmente concentrados em refúgios costeiros no sul e leste da África. Esses sobreviventes carregam não apenas seus genes, mas também as lições duramente aprendidas de como sobreviver ao impossível. E quando o clima finalmente melhora, quando as populações começam a crescer novamente, há algo diferente. Uma nova resiliência, uma nova capacidade adaptativa, uma nova tendência para a inovação. Por volta de 70 mil a 60 mil anos atrás, as evidências mostram uma explosão, não apenas na África, mas à medida que os humanos começam a se dispersar, também nas rotas migratórias. Ferramentas mais complexas, ornamentos pessoais generalizados, pigmentos usados não apenas ocasionalmente, mas sistematicamente. Evidências de pensamento simbólico em todos os lugares onde humanos modernos aparecem. E então, há cerca de 40 mil anos, quando os humanos chegam à Europa, em números significativos, encontramos algo absolutamente extraordinário: arte rupestre. Não desenhos simples e rudimentares, mas pinturas sofisticadas, tecnicamente impressionantes, artisticamente poderosas. A caverna de Chauvet, no sul da França, contém algumas das mais antigas pinturas rupestres conhecidas na Europa, datadas de cerca de 37 mil anos atrás. E elas não são primitivas, elas são magistrais, cavalos em movimento dinâmico, seus músculos sugeridos por sombreamento sutil, leões das cavernas em grupos de caça coordenados, rinocerontes lanudos renderizados com perspectiva e profundidade. Quem quer que tenha criado essas imagens não estava apenas registrando o que via. Estava interpretando, expressando, criando arte no sentido mais verdadeiro da palavra. E isso significa que a mente capaz de estética, de apreciação da beleza, de expressão criativa sem função utilitária imediata, já estava plenamente desenvolvida. Pense no que isso implica. Alguém, há mais de 35 mil anos, adentrou profundamente naquela caverna, carregando tochas para iluminar a escuridão, misturando pigmentos de óxidos minerais, planejando cuidadosamente a composição sobre a superfície irregular da rocha, e então passou horas, talvez dias, criando essas imagens. Por quê? Elas não ajudam a caçar o animal. Elas não fornecem calorias. Qual era o propósito? Provavelmente nunca saberemos com certeza, mas podemos especular. Talvez fossem rituais, tentativas de magia simpática para garantir caçadas bem-sucedidas. Talvez fossem educacionais, formas de ensinar os jovens sobre os animais que encontrariam. Talvez fossem espirituais, conexões com um mundo além do físico, expressões de crenças sobre a relação entre humanos e animais. Ou talvez fossem simplesmente arte pelo bem da arte, a mesma compulsão que leva artistas hoje a criar mesmo quando não há recompensa material. Seja qual for a razão, essas pinturas nos dizem que há 40 mil anos, humanos pensavam como nós pensamos, sentiam como nós sentimos, imaginavam como nós imaginamos. A distância temporal é imensa, mas a distância cognitiva é zero. Eles eram nós. E não era apenas na Europa. Na Indonésia, na caverna de Lubang Jeriji Saleh, em Bornéu,
pinturas rupestres de animais foram datadas de pelo menos 40 mil anos, possivelmente até 52 mil anos. Na Austrália, arte rupestre indígena pode ter até 65 mil anos. Onde quer que os humanos modernos fossem, a arte os seguia. Ou talvez, mais precisamente, ia com eles, parte inseparável do que significava ser humano. Mas voltemos por um momento à geologia, à própria Terra, porque ela também tem uma história para contar sobre esses 200 mil anos. O planeta não estava estático. O clima oscilava dramaticamente. Ciclos de glaciação e períodos interglaciais mais quentes, se alternando em ritmos ditados pelas variações sutis na órbita terrestre e na inclinação do eixo. Durante os períodos glaciais, vastas calotas de gelo cobriam grandes partes da América do Norte, Europa e Ásia. Tanto gelo estava preso nessas geleiras que o nível global do mar caía em até 120 metros abaixo dos níveis atuais. Plataformas continentais hoje submersas eram terras secas. A Grã-Bretanha estava conectada à Europa continental. A Indonésia, Malásia e partes das Filipinas formavam uma grande massa de terra chamada Sunda. A Austrália, Nova Guiné e Tasmânia eram unidas no continente de Sahul. Essas mudanças no nível do mar criavam pontes terrestres temporárias que permitiam migrações de animais e humanos entre regiões que hoje são separadas por oceano. É assim que humanos chegaram à Austrália há 65 mil anos, atravessando uma série de ilhas no que era então um arquipélago reduzido entre Sunda e Sahul. Ainda requeria navegação marítima, travessias de água aberta de dezenas de quilômetros, mas era mais factível do que seria hoje. E então, aproximadamente 12 mil anos atrás, o clima mudou dramaticamente mais uma vez. A última era glacial terminou. As temperaturas globais subiram. As grandes calotas de gelo derreteram. O nível do mar subiu rapidamente, inundando as plataformas continentais, transformando pontes terrestres em estreitos marinhos, redefinindo completamente a geografia costeira do mundo. Esse período é chamado de Holoceno, e é a época geológica em que ainda vivemos. E não é coincidência que seja também o período em que a civilização humana surge. As condições climáticas do Holoceno, relativamente estáveis e previsíveis em comparação com as oscilações selvagens do Pleistoceno anterior, criaram o ambiente perfeito para a agricultura. Por todo o Pleistoceno, apesar de terem cérebros modernos e capacidades cognitivas completas, os humanos permaneceram caçadores-coletores nômades. Não porque não fossem inteligentes o suficiente para inventar agricultura, mas porque as condições climáticas instáveis tornavam a agricultura impraticável. Por que plantar sementes e esperar meses pela colheita, quando o clima pode mudar drasticamente, quando você pode ser forçado a migrar, quando populações de caça são abundantes? Mas quando o clima se estabilizou no início do Holoceno, quando padrões previsíveis de chuva se estabeleceram, quando certas regiões do mundo desenvolveram condições ideais para o crescimento de plantas domesticáveis, então a agricultura se tornou não apenas possível, mas vantajosa. E uma vez que você tem agricultura, tudo muda. Populações sedentárias crescem maiores que grupos nômades. Excedentes alimentares permitem especialização. Algumas pessoas podem se dedicar a atividades que não produzem comida diretamente, como artesanato, comércio, administração, guerra. Assentamentos permanentes, eventualmente, crescem em vilas, depois em cidades. Sistemas de escrita são desenvolvidos para rastrear propriedades e transações. Hierarquias sociais complexas emergem, estados se formam, civilização nasce.
Tudo isso aconteceu de forma independente, em pelo menos 7 locais diferentes ao redor do mundo. O crescente fértil no Oriente Médio, onde trigo e cevada foram domesticados há cerca de 10 mil anos. O Vale do Rio Amarelo na China, com arroz e painço. Mesoamérica, com milho, feijão e abóbora. Os Andes e a Amazônia, com batata, quinoa e mandioca. O Sahel africano, com sorgo e inhame. Nova Guiné, com taro e banana. E possivelmente a América do Norte Oriental com culturas de sementes locais. Em cada um desses lugares, humanos com exatamente as mesmas capacidades cognitivas, descendentes dos mesmos grupos africanos que atravessaram Toba, independentemente descobriram que podiam controlar seu suprimento de alimentos através do cultivo. E uma vez feita essa descoberta, a trajetória em direção à civilização complexa era quase inevitável. Mas aqui está algo que deve nos dar uma pausa para reflexão. A civilização, no sentido de cidades, estados, escrita, todas as coisas que pensamos como marcadores da humanidade avançada, existe há apenas cerca de 5.000 a 6.000 anos. Mesmo a agricultura, a base de tudo isso, existe há apenas 12.000 anos. Isso significa que por 94% da existência do Homo sapiens, vivemos de formas que não deixariam quase nenhum rastro para arqueólogos futuros, além de ferramentas de pedra e ossos. Se uma civilização futura escavasse os últimos 200.000 anos de história humana, o que encontraria? Os últimos 5.000 anos brilhariam com evidências, ruínas de cidades, artefatos incontáveis, restos de tecnologias complexas. Os 7.000 anos anteriores mostrariam vilas agrícolas iniciais, ferramentas mais refinadas, cerâmica. Mas os 188.000 anos antes disso, quase nada além de pedras lascadas e ocasionalmente ossos, a grande maioria dos quais não preservados. Seria fácil para esses arqueólogos futuros olhar para aqueles vastos períodos e assumir que as pessoas eram primitivas, simples, pouco diferentes de animais. Mas nós sabemos que isso seria errado. Sabemos que humanos totalmente modernos, com todas as nossas capacidades, existiram por todo aquele tempo. Apenas viviam de formas diferentes, formas que deixam poucos vestígios materiais. E isso nos leva a uma questão provocativa. Será que estamos cometendo o mesmo erro ao olhar para trás? Quando encontramos lacunas no registro arqueológico, quando há períodos onde as evidências são escassas, estamos muito rápidos em assumir que pouco estava acontecendo, que as pessoas eram simples, que a cultura era rudimentar. Mas a ausência de evidência não é evidência de ausência. Considere todas as coisas que humanos fazem, que não deixam vestígios arqueológicos duráveis. Linguagem, a mais fundamental de todas as tecnologias humanas, é completamente invisível. Não podemos saber quantas línguas foram faladas, quão complexas eram, que histórias contavam. Música, outro aspecto universal da cultura humana, não fossiliza. Instrumentos de madeira ou couro se deterioram. Canções transmitidas oralmente desaparecem quando o último cantor morre. Danças, rituais, sistemas de conhecimento ecológico, estruturas sociais, crenças espirituais, tradições orais, tudo isso pode ser incrivelmente complexo e sofisticado, sem deixar um único artefato que um arqueólogo possa escavar 10.000 anos depois. Tecidos, cestas, cordas, estruturas de madeira, canoas, medicamentos à base de plantas, toda uma categoria de tecnologias orgânicas se perde completamente. Então, quando olhamos para aqueles 200.000 anos e vemos apenas ferramentas de pedra simples durante longos períodos, precisamos nos lembrar de que estamos vendo apenas a menor fração do que realmente existiu.
Estamos vendo apenas as coisas que por acaso são feitas de materiais que sobrevivem geologicamente. Todo o resto, possivelmente a maior parte da cultura humana, é invisível para nós. Isso não significa que devemos inventar civilizações avançadas perdidas sem evidências, mas significa que devemos ser humildes em nossas interpretações, cuidadosos em não subestimar nossos ancestrais, abertos à possibilidade de que eles fossem mais complexos, mais sofisticados, mais completamente humanos do que os fragmentos preservados sugerem. E há outro aspecto da geologia que precisa ser considerado. A Terra é um planeta geologicamente ativo. As placas tectônicas estão em constante movimento, embora em escalas de tempo que tornam imperceptível a experiência humana direta. Mas ao longo de 200 mil anos, esse movimento acumula. Regiões costeiras, onde humanos primitivos podem ter vivido agora, estão submersas sob metros de sedimento oceânico. Vales fluviais foram erodidos e repreenchidos múltiplas vezes. Cavernas desabaram. Camadas geológicas foram dobradas, falhadas, subductadas. O registro geológico não é uma biblioteca perfeitamente preservada do passado. É um livro que foi parcialmente queimado, com páginas arrancadas, reordenadas, manchadas pela água, com apenas fragmentos legíveis aqui e ali. E nós, arqueólogos e paleontólogos, estamos tentando reconstruir a história completa a partir desses fragmentos. É um testemunho da diligência e engenhosidade da ciência moderna que conseguimos reconstruir tanto quanto conseguimos. Mas devemos sempre nos lembrar das limitações, das vastas áreas de incerteza, das inúmeras perguntas que permanecem sem resposta. E talvez a maior pergunta de todas seja esta: por que nós? De todas as espécies de hominídeos que existiram ao longo de milhões de anos, por que o Homo sapiens foi o que sobreviveu, o que se espalhou, o que eventualmente dominou o planeta? Não éramos os mais fortes. Neandertais eram fisicamente mais robustos. Não tínhamos os maiores cérebros. Alguns neandertais nos superavam nisso. Não éramos os únicos capazes de fabricar ferramentas ou usar fogo ou viver em grupos sociais. Então, o que tínhamos que era especial? Talvez fosse simplesmente sorte. Talvez estivéssemos no lugar certo na hora certa, quando as condições climáticas mudaram. Talvez uma série de acidentes históricos favoreceu nossa linhagem sobre outras. A evolução não é teleológica. Não há um objetivo final. Não estávamos destinados a triunfar. Apenas aconteceu assim. Ou talvez houvesse algo genuinamente diferente sobre nós. Algo sobre a forma como nossos cérebros estavam conectados. Algo sobre nossa capacidade de cooperação flexível em larga escala. Algo sobre nossa tendência à inovação e experimentação. Talvez fôssemos ligeiramente mais adaptáveis, ligeiramente mais capazes de aprender com novos ambientes, ligeiramente mais propensos a transmitir conhecimento culturalmente. E talvez, ao longo de 200 mil anos, através de inúmeros desafios e crises, esses ligeiramente mais se acumularam em uma vantagem decisiva. Mas não podemos falar de vantagens evolutivas sem considerar também as desvantagens, os custos que pagamos por sermos quem somos. Porque ser humano não é apenas uma coleção de habilidades superiores, é também um conjunto de vulnerabilidades únicas, de fraquezas que nenhuma outra espécie compartilha exatamente da mesma forma. Nossos bebês, por exemplo, estão entre os mais indefesos de todos os mamíferos. Um potro pode ficar de pé e correr horas após o nascimento. Um filhote de chimpanzé pode se agarrar ao pelo da mãe desde o primeiro dia. Mas um bebê humano, completamente indefeso por meses, incapaz até mesmo de segurar a própria cabeça, dependente de cuidados intensivos 24 horas por dia,
Isso é um fardo evolutivo enorme. Requer que pelo menos um adulto, geralmente mais, dedique quantidades massivas de tempo e energia para manter uma única criança viva. Por que evoluímos dessa forma? A resposta está em nossos cérebros enormes. Um cérebro humano adulto é tão grande que, se os bebês fossem totalmente desenvolvidos ao nascer, suas cabeças seriam grandes demais para passar pelo canal de parto. Então, a evolução encontrou um compromisso. Nascemos prematuramente, em termos de desenvolvimento, com cérebros que são apenas 25% do tamanho adulto. O resto do crescimento cerebral acontece fora do útero, durante os primeiros anos de vida. Isso tem consequências profundas. Significa que nossos cérebros se desenvolvem não em um ambiente uterino protegido, mas no mundo exterior, exposto a estímulos, interações sociais, experiências culturais. Nossos cérebros são moldados tanto pela genética quanto pelo ambiente de formas que são únicas entre os mamíferos. Somos, em um sentido muito real, culturalmente programados desde o nascimento. E há outro custo de nosso estilo de vida. Nossa dependência de cultura, de conhecimento transmitido, de tecnologia, nos torna vulneráveis de maneiras que animais puramente instintivos não são. Se um grupo de chimpanzés fosse misteriosamente transportado para um ambiente completamente diferente, eles provavelmente sobreviveriam, porque seus comportamentos essenciais são em grande parte instintivos. Mas se um grupo de humanos modernos, digamos, urbanitas contemporâneos, fosse largado na savana africana, sem ferramentas ou conhecimento, a maioria morreria rapidamente. Paradoxalmente, nossa força é também nossa fraqueza. Dependemos criticamente de cultura transmitida. Se esse conhecimento for perdido, se a cadeia de transmissão for quebrada, populações inteiras podem perecer. E isso pode ter acontecido múltiplas vezes em nosso passado profundo. Pequenos grupos isolados, talvez cortados de populações maiores por mudanças climáticas ou geográficas, perdendo gradualmente conhecimentos críticos ao longo de gerações, suas ferramentas se tornando mais simples, suas técnicas mais rudimentares, até que restam apenas os conhecimentos mais básicos. Há um exemplo histórico disso que é ao mesmo tempo fascinante e trágico. Os aborígenes da Tasmânia, isolados do continente australiano, quando o nível do mar subiu há cerca de 12 mil anos, gradualmente perderam muitas tecnologias ao longo dos milênios. Quando os europeus chegaram no século XIX, os tasmanianos tinham perdido a capacidade de fazer fogo, de pescar, de fabricar ferramentas de osso. Não porque tivessem se tornado menos inteligentes, mas simplesmente porque seu grupo era pequeno demais para manter todas as complexidades culturais, e o conhecimento se perdeu ao longo das gerações. Isso nos mostra como a cultura humana pode ser frágil. E se aconteceu em 12 mil anos em uma ilha, imagine quantas vezes pode ter acontecido ao longo de 200 mil anos em populações pequenas e dispersas por toda a África e, eventualmente, pelo mundo. Tecnologias aparecem, desaparecem, são reinventadas. Conhecimento é ganho, perdido, recuperado. O progresso não é uma linha reta ascendente, é um caminho sinuoso, com muitos becos sem saída e recomeços. Mas enquanto discutimos custos evolutivos e vulnerabilidades, também devemos reconhecer os extraordinários benefícios de nosso modo de vida culturalmente dependente. Porque uma vez que a transmissão cultural atinge uma certa massa crítica, uma vez que as populações são grandes o suficiente e interconectadas o suficiente para manter e expandir o conhecimento, então algo mágico acontece. A inovação se torna cumulativa.
Cada geração não precisa reinventar tudo. Elas herdam o conhecimento coletivo de todas as gerações anteriores e adicionam a ele. Isso cria um efeito de bola de neve. Quanto mais você sabe, mais fácil se torna aprender coisas novas, porque novo conhecimento pode ser construído sobre fundações existentes. E quanto mais pessoas você tem contribuindo para o pool de conhecimento, mais rápido ele cresce. É por isso que o ritmo da inovação humana acelerou dramaticamente ao longo do tempo. Levamos 190 mil anos para ir de ferramentas de pedra simples à agricultura, mas apenas 10 mil anos de agricultura a cidades. Apenas 5 mil anos de cidades a impérios. E nas últimas centenas de anos, a aceleração se tornou vertiginosa. Agora voltemos nossa atenção para algo que frequentemente é negligenciado quando falamos sobre evolução humana. As histórias, os mitos, as memórias coletivas preservadas em narrativas orais que foram transmitidas ao longo de gerações, às vezes por milênios. Porque os humanos não são apenas coletores de fatos, somos contadores de histórias. E nossas histórias carregam verdades que nem sempre são literais, mas que podem conter núcleos de realidade histórica profundamente enterrados. Culturas ao redor do mundo preservam histórias de grandes inundações, de mundos anteriores destruídos, de catástrofes que quase aniquilaram a humanidade. O dilúvio bíblico é apenas uma versão. O épico sumério de Gilgamesh contém uma história de inundação surpreendentemente similar, na verdade anterior. Mitos hindus falam de Manu sobrevivendo a um dilúvio global. Tradições chinesas, grega, nórdicas, americanas nativas, aborígenes australianas, quase todas as culturas humanas têm alguma versão de uma grande inundação que destruiu o mundo anterior. Durante muito tempo, esses mitos foram descartados como puramente ficcionais, talvez inspirados por inundações locais, mas exagerados pela imaginação humana. Mas pesquisas recentes em geologia e arqueologia estão começando a sugerir que alguns desses mitos podem conter memórias distorcidas de eventos reais. Especificamente, eventos relacionados ao fim da última era glacial. Quando as grandes calotas de gelo começaram a derreter, há aproximadamente 20 mil anos. O processo não foi suave e gradual. Houve períodos de derretimento catastrófico, quando barragens de gelo represando lagos glaciais enormes, de repente romperam, liberando volumes de água inimagináveis em questão de dias ou semanas. O evento chamado de Younger Dryas, há cerca de 12.800 anos, pode ter sido causado por um desses eventos de drenagem catastrófica, ou possivelmente por um impacto de cometa, que subitamente resfriou o planeta novamente por mais de 1000 anos após já ter começado a aquecer. E então, quando o aquecimento finalmente recomeçou, o nível do mar subiu rapidamente. Não em termos de horas ou dias, mas em termos geológicos e históricos. Foi extremamente rápido. Ao longo de alguns milhares de anos, o nível do mar subiu cerca de 120 metros. Isso significa que em um único período de vida humano, alguém poderia ter visto o mar avançar quilômetros terra adentro. Comunidades costeiras teriam sido forçadas a migrar repetidamente à medida que suas terras eram inundadas. Para pessoas que viviam nessas áreas, e lembre-se, habitats costeiros eram provavelmente densamente povoados, porque ofereciam recursos abundantes. Teria parecido que o mundo estava sendo engolido pela água, que os deuses estavam punindo a humanidade, que o fim havia chegado. É tão difícil imaginar que memórias desses eventos, transmitidas oralmente ao longo de centenas de gerações, eventualmente se cristalizaram nos mitos de inundação que encontramos por todo o mundo? E há casos específicos
que são ainda mais intrigantes. Povos aborígenes australianos preservam histórias orais sobre quando você podia caminhar até certas ilhas que agora estão separadas do continente por quilômetros de água. Quando os geólogos verificaram, descobriram que essas ilhas, de fato, estiveram conectadas ao continente durante períodos de nível do mar mais baixo, mas foram separadas há mais de 7.000 anos. Isso significaria que essas tradições orais foram transmitidas fielmente por pelo menos 7.000 anos, possivelmente muito mais. É uma demonstração impressionante da capacidade humana de preservar informação culturalmente. Ou considere as histórias de grupos de nativos americanos do noroeste do Pacífico sobre terremotos massivos e tsunamis. Por muito tempo, geólogos achavam que a zona de subducção de Cascadia, onde a placa Juan de Fuca desliza sob a placa norte-americana, estava quieta, inativa. Mas quando começaram a examinar os registros geológicos e ouvir as histórias indígenas, perceberam que terremotos gigantescos ocorriam ali regularmente, embora separados por séculos. O último foi em 1700, e as histórias nativas preservam memórias dele com detalhes surpreendentes. A terra tremeu, o oceano recuou, e depois voltou como uma parede de água. Vilas inteiras foram destruídas, e a geologia confirma cada detalhe. Isso nos ensina algo importante. As chamadas lendas e mitos não devem ser automaticamente descartadas como fantasia. Frequentemente, contém núcleos de verdade histórica, observações de eventos reais, preservadas através da tradição oral. O problema é separar o fato da elaboração mitológica, a memória real do embelezamento narrativo adicionado ao longo de gerações de recontagem. Mas quando se trata daqueles 200.000 anos atrás, temos que ser honestos. Não há tradições orais que chegam tão longe. Mesmo as mais antigas histórias preservadas oralmente, provavelmente não vão além de 10 ou 20.000 anos. Para períodos anteriores, estamos realmente no escuro, dependendo inteiramente de evidências físicas que, como já discutimos, são fragmentárias na melhor das hipóteses. No entanto, há algo nas histórias humanas universais que pode refletir, de forma muito abstrata e simbólica, memórias profundas de nossa espécie. A ideia de um tempo de origem, um momento de criação, quando os humanos se tornaram o que são. A ideia de paraísos perdidos, idades douradas de ouro, quando a vida era mais fácil, seguidas por quedas, expulsões, períodos de sofrimento. A ideia de heróis culturais que ensinaram aos humanos habilidades essenciais: fogo, agricultura, ferramentas. Não estou sugerindo que essas histórias são literalmente verdadeiras, mas talvez sejam formas metafóricas de preservar memórias coletivas vagas de momentos de transição importantes. A transição de hominídeo pré-moderno para Homo sapiens, a transição de pequenos grupos à beira da extinção para populações crescentes, a transição de forrageiro nômade para agricultor sedentário. Cada uma dessas transições foi, em seu próprio sentido, um nascimento, uma criação de um novo tipo de humanidade. E talvez a persistência universal de certas estruturas narrativas, certos arquétipos, certos temas em histórias humanas de todas as culturas, reflita algo profundo sobre a própria mente humana. Estruturas cognitivas moldadas por 200.000 anos de evolução e experiência. Carl Jung chamaria isso de inconsciente coletivo, padrões inatos de pensamento e símbolo que todos os humanos compartilham. A neurociência moderna poderia descrevê-lo em termos de arquiteturas neurais universais, formas em que nossos cérebros estão programados para processar narrativas. Mas, independentemente de como nomeamos,
Há algo profundamente comovente na realização de que todos nós, todos os 7 bilhões e 800 milhões de humanos vivos hoje, somos participantes de uma única história contínua que começou há 200 mil anos na África. Somos todos capítulos do mesmo livro, versos do mesmo poema épico. E cada pessoa que já viveu, cada uma dos estimados 110 bilhões de humanos que nasceram desde o início, foi parte dessa narrativa. Pense nas vidas individuais. A mulher que coletava moluscos em Pinnacle Point há 100 mil anos, observando o oceano infinito, talvez se perguntando o que havia além do horizonte. O homem que misturou pigmentos em Blombos há 75 mil anos, gravando cuidadosamente padrões geométricos em ocre, buscando criar significado através de símbolo. A família que atravessou para a Austrália há 65 mil anos, embarcando em canoas frágeis para cruzar dezenas de quilômetros de mar aberto, chegando a um continente inteiramente novo, um mundo virgem esperando para ser explorado. O artista que adentrou profundamente na caverna de Chauvet há 37 mil anos, tochas bruxuleantes projetando sombras dançantes nas paredes, mão movendo carvão e ocre sobre pedra, criando imagens de beleza atemporal. O agricultor na Anatólia há 10 mil anos, plantando as primeiras sementes de trigo domesticado, sem saber que estava iniciando uma transformação que mudaria tudo. O escriba na Suméria há 5 mil anos, pressionando um estilete em argila molhada, criando alguns dos primeiros símbolos escritos, capturando linguagem em forma física pela primeira vez. Cada uma dessas pessoas olhou para o mesmo céu. Noturno que nós olhamos, viu as mesmas estrelas, embora em configurações ligeiramente diferentes devido à precessão dos equinócios. Cada uma delas sentiu alegria e dor, amor e perda, esperança e medo. Cada uma delas se perguntou sobre seu lugar no universo, sobre o significado de sua existência, sobre o que aconteceria após a morte. Eram como nós em todos os aspectos fundamentais. E, no entanto, suas vidas eram inimaginavelmente diferentes das nossas. Alguém vivendo há 100 mil anos provavelmente nunca encontrou mais de algumas centenas de pessoas em toda a sua vida. Seu mundo era pequeno em termos geográficos, talvez uma área de algumas centenas de quilômetros quadrados que seu grupo percorria sazonalmente. Seu conhecimento do mundo era transmitido oralmente pelos mais velhos, histórias e canções que continham toda a sabedoria acumulada de sua cultura. Não havia livros, não havia registros escritos, não havia forma de acessar conhecimento de pessoas que viveram gerações antes, exceto através da cadeia frágil da tradição oral. Se algo não fosse considerado importante o suficiente para ser memorizado e recontado, simplesmente desaparecia. E, no entanto, eles sobreviveram. Prosperaram eventualmente. Seus descendentes se espalharam por cada continente habitável. Adaptaram-se a cada ambiente imaginável, do Ártico gelado aos desertos escaldantes, das florestas tropicais úmidas às estepes áridas. Como fizeram isso com tecnologia tão aparentemente simples? A resposta é que sua tecnologia não era simples. Era incrivelmente sofisticada. Apenas não do tipo que se preserva bem arqueologicamente. Conhecimento ecológico profundo sobre plantas, animais, padrões climáticos, paisagens. Habilidades de rastreamento que nos parecem quase sobrenaturais hoje. A capacidade de ler uma paisagem como nós lemos um livro. Interpretar sinais sutis que são completamente invisíveis para olhos não treinados. Conhecimento sobre plantas medicinais, quais curariam febres, quais aliviariam dores, quais ajudariam com partos difíceis. Técnicas de fabricação de ferramentas
que requeriam anos de prática para dominar, compreensão íntima das propriedades de diferentes tipos de pedra, como o sílex fratura de formas previsíveis, quando atingido em ângulos específicos, permitindo a criação de lâminas afiadas como bisturis. Habilidades de navegação, que permitiam viagens de longas distâncias sem mapas ou bússolas, usando o sol, as estrelas, os ventos, as correntes, os padrões de voo das aves, a cor da água, até mesmo o cheiro do ar para encontrar o caminho. Sistemas complexos de parentesco e reciprocidade que mantinham a coesão social, garantiam que recursos fossem compartilhados, que os fracos e feridos fossem cuidados, que conhecimento fosse transmitido às gerações mais jovens. Tudo isso é tecnologia. Não do tipo que normalmente pensamos, não máquinas e circuitos, mas tecnologia no sentido verdadeiro da palavra, conhecimento aplicado, que permite aos humanos moldar seu ambiente e sobreviver. E era eficaz. Por quase 200 mil anos, essa tecnologia sustentou nossa espécie, permitiu-nos expandir de alguns grupos pequenos na África Oriental para populações globais. Só nos últimos 12 mil anos, com a agricultura, e especialmente nos últimos 500 anos, com a revolução científica e industrial, é que nosso kit de ferramentas mudou fundamentalmente. E embora essas mudanças nos tenham dado poder sem precedentes sobre o mundo natural, também nos desconectaram de formas de conhecimento que nossos ancestrais consideravam fundamentais. Quantos de nós hoje poderiam sobreviver por uma semana na natureza selvagem, sem equipamento moderno? Quantos de nós sabem quais plantas locais são comestíveis, como fazer fogo sem fósforos ou isqueiro, como encontrar água, como construir um abrigo adequado? Essas eram habilidades universais para nossos ancestrais. Hoje são especializações raras. Ganhamos muito, mas também perdemos algo. Uma certa intimidade com o mundo natural, uma certa autossuficiência, uma certa resiliência. Nossos ancestrais eram vulneráveis de maneiras que nós não somos. Doenças que matariam facilmente, então são tratáveis agora. Ferimentos que seriam fatais podem ser reparados. Fome que dizimaria populações pode ser evitada com logística moderna. Mas eles também tinham resiliências que perdemos. Sua sobrevivência não dependia de cadeias de suprimento globais complexas, de redes elétricas, de tecnologias que apenas especialistas entendem. Não estou romantizando o passado. A vida como caçador-coletor era dura de formas que dificilmente podemos imaginar. Mortalidade infantil era alta. Expectativa de vida era curta, embora aqueles que sobrevivessem à infância frequentemente vivessem até os 60 ou 70 anos. Lesões que consideraríamos menores podiam se tornar fatais. Não havia sistemas de bem-estar social, nenhuma rede de segurança além do grupo imediato. E ainda assim, havia coisas que eles tinham que perdemos. Conexão profunda com o lugar, conhecimento íntimo dos ciclos naturais, comunidade forte onde todos se conheciam, onde identidade era intrinsecamente social. E talvez, apenas talvez, uma certa paz de espírito que vem de viver em alinhamento com ritmos naturais, sem a ansiedade constante da vida moderna, sem a sobrecarga de informação, sem a alienação que tantos sentem em sociedades de massa, onde somos simultaneamente conectados a milhões e profundamente solitários. Mas estamos nos desviando, perdendo-nos em reflexões sobre o presente, quando deveríamos estar focados no passado. Ou talvez não seja um desvio. Talvez entender o passado exija que entendamos o presente, que reconheçamos o que ganhamos e perdemos ao longo dessa jornada de 200 mil anos. Porque não estamos apenas estudando história, estamos tentando entender quem somos, de onde viemos e talvez para onde estamos indo. Então,
Vamos reunir os fios que tecemos até agora. Vamos conectar as evidências, as anomalias, as perguntas que levantamos. Porque quando você junta tudo, quando olha para o quadro completo, uma imagem emerge. Uma imagem que é simultaneamente mais clara e mais misteriosa do que as narrativas simplificadas que nos ensinaram. Aqui está o que sabemos com razoável certeza. Há aproximadamente 300 mil anos, talvez um pouco antes, uma nova forma de hominídeo começou a aparecer na África. Essa forma tinha características que a distinguiam de espécies anteriores. Cérebro grande, rosto plano, crânio arredondado. Ao longo de dezenas de milhares de anos, essa forma se tornou mais refinada, mais consistente através das populações, convergindo no que reconhecemos como Homo sapiens, anatomicamente moderno. Por volta de 200 mil anos atrás, esse processo estava essencialmente completo. Pessoas que eram indistinguíveis de nós em termos de biologia básica caminhavam pela África. Seus cérebros eram do mesmo tamanho que os nossos, suas mãos igualmente hábeis, seus corpos igualmente capazes. O hardware estava pronto, mas o software, a cultura complexa que hoje associamos com humanidade, ainda estava em desenvolvimento. Durante os próximos 150 mil anos, vemos evidências intermitentes de comportamento moderno. Ferramentas sofisticadas aparecem e desaparecem. Uso de pigmentos ocorre esporadicamente. Ornamentos são criados ocasionalmente. É como se nossos ancestrais estivessem experimentando, testando as capacidades de suas mentes, mas ainda não haviam alcançado o ponto de inflexão, onde a inovação cultural se tornaria autossustentável. Então, há aproximadamente 74 mil anos, catástrofe. A erupção de Toba, inverno vulcânico, colapso ecológico. A população humana global, já pequena, é reduzida a talvez apenas alguns milhares de indivíduos. Estamos a um passo da extinção. A maioria das linhagens genéticas que existiam antes de Toba desaparece. Apenas um pequeno grupo sobrevive, provavelmente refugiado em áreas costeiras favoráveis da África. Mas esses sobreviventes, quando as condições melhoram, provam ser extraordinariamente resilientes e adaptáveis. Eles começam a se expandir, primeiro dentro da África, depois para fora dela. E à medida que se expandem, carregam consigo uma nova intensidade de inovação cultural. Ferramentas mais diversas, tecnologias mais complexas, expressões simbólicas mais elaboradas. Algo mudou. Talvez o gargalo populacional selecionou para as mentes mais flexíveis, mais criativas. Talvez a experiência de sobreviver ao quase impossível ensinou lições que foram transmitidas culturalmente. Talvez simplesmente alcançamos uma massa crítica populacional, onde a inovação podia se acumular ao invés de se perder. Seja qual for a razão, por volta de 60 mil a 50 mil anos atrás, vemos uma explosão, a chamada Revolução do Paleolítico, superior na Europa, mas evidências similares aparecem na África, na Ásia, onde quer que humanos modernos estejam presentes. Arte, música, ritual, tecnologias sofisticadas, comércio de longa distância, tudo isso floresce. A mente humana moderna está totalmente acordada. E então vem a expansão global. Humanos alcançam a Austrália há 65 mil anos, uma jornada que requeriu navegação marítima deliberada. Alcançam a Europa há 45 mil anos, onde encontram e eventualmente substituem os neandertais. Mas não antes de trocar genes e possivelmente ideias. Alcançam as Américas. A data ainda é debatida, mas provavelmente entre 25 mil e 15 mil anos atrás, atravessando a ponte terrestre de Beringia, durante um período de nível do mar baixo. Alcançam ilhas remotas do Pacífico nos últimos 3 mil anos,
em algumas das jornadas marítimas mais audaciosas já empreendidas com tecnologia pré-moderna. Em cada lugar que chegam, humanos se adaptam. Desenvolvem roupas apropriadas para climas gelados. Inventam técnicas de caça específicas para a fauna local. Descobrem quais plantas locais são úteis. Criam culturas únicas moldadas pelos ambientes específicos que habitam. A diversidade cultural humana explode, cada população desenvolvendo suas próprias línguas, costumes, tecnologias, histórias. E então, há aproximadamente 12.000 anos, outra transição fundamental. Em vários lugares ao redor do mundo, independentemente, grupos humanos começam a domesticar plantas e animais. A agricultura nasce, e com ela, tudo muda mais uma vez. Populações crescem. Assentamentos se tornam permanentes. Excedentes alimentares permitem especialização. Algumas pessoas se tornam artesãos, outras comerciantes, outras guerreiros, outras sacerdotes. Hierarquias sociais complexas emergem. A desigualdade se torna institucionalizada de formas que raramente existiam em sociedades de caçadores-coletores. Vilas crescem em cidades. Cidades crescem em estados. Estados conquistam uns aos outros, formando impérios. A escrita é inventada para rastrear propriedades e tributos, mas então se expande para registrar história, lei, literatura, ciência. A roda, o arado, a metalurgia, a navegação marítima, cada inovação constrói sobre as anteriores, e a taxa de mudança continua acelerando. Nos últimos 500 anos, a aceleração se torna vertiginosa. A revolução científica transforma nossa compreensão do universo. A revolução industrial transforma a forma como produzimos bens e energia. A revolução digital transforma a forma como armazenamos e transmitimos informação. Hoje, mais mudanças tecnológicas e culturais acontecem em uma única década do que aconteceram em milênios inteiros durante a maior parte da história humana. E aqui estamos, 200.000 anos depois dos primeiros Homo sapiens anatomicamente modernos. 7 bilhões e 800 milhões de nós, cobrindo quase toda a superfície terrestre habitável do planeta. Nossas tecnologias são tão avançadas que pareceriam magia para nossos ancestrais. Podemos voar mais rápido que o som. Podemos nos comunicar instantaneamente com alguém do outro lado do planeta. Podemos curar doenças que antes eram sentenças de morte. Podemos observar galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Podemos manipular o próprio código genético da vida. Somos, sem dúvida, a espécie mais poderosa que já existiu na Terra. Nosso impacto no planeta é tão profundo que geólogos estão propondo uma nova época geológica, o Antropoceno, a idade dos humanos, marcada por mudanças mensuráveis nos próprios estratos geológicos causadas por nossas atividades. Mas com todo esse poder, vem uma pergunta inquietante. Estamos usando-o sabiamente? A mesma inteligência que nos permitiu construir civilizações também nos deu a capacidade de destruí-las. Criamos armas capazes de aniquilar nossa espécie múltiplas vezes. Alteramos o clima global através de nossas emissões. Causamos extinções em massa de outras espécies em taxas não vistas, desde o impacto do asteroide que eliminou os dinossauros há 65 milhões de anos. É possível que a mesma trajetória que nos levou de pequenos grupos de caçadores-coletores a uma civilização tecnológica global também carrega as sementes de nossa própria destruição. É possível que há uma razão pela qual não detectamos sinais de outras civilizações inteligentes no universo. Não porque elas não existam, mas porque todas seguem uma trajetória similar, explodindo em complexidade e poder até alcançarem um ponto crítico onde se autodestruem. Isso é especulação, é claro,
mas é especulação fundamentada em padrões que vemos em nossa própria história. Civilizações surgem, florescem e depois entram em colapso. Os sumérios, os egípcios antigos, os maias, os romanos, cada um em seu tempo, parecia invencível, eterno. E cada um eventualmente caiu, por combinações de mudanças climáticas, degradação ambiental, conflitos internos, invasões externas. Nossa civilização global atual é mais vasta e poderosa do que qualquer uma que veio antes. Mas isso a torna mais resiliente ou apenas mais frágil? Sistemas complexos podem ser surpreendentemente vulneráveis. Uma pequena perturbação em um lugar pode ter efeitos em cascata inesperados. Nossas cadeias de suprimento globais, por exemplo, são incrivelmente eficientes, mas também altamente interdependentes. Uma interrupção significativa em um ponto crucial pode ter repercussões mundiais. E ainda assim, aqui está algo importante para lembrar. Humanos sobreviveram antes a quase extinções. Sobrevivemos a Toba, sobrevivemos ao Younger Dryas, sobrevivemos a incontáveis secas, fomes, doenças, catástrofes naturais ao longo de 200 mil anos. Somos extraordinariamente resilientes como espécie. Nossa capacidade de adaptação, de inovação, de cooperação diante do desastre nos permitiu atravessar desafios que eliminariam espécies menos flexíveis. Então, talvez, se estivermos enfrentando desafios existenciais agora, mudanças climáticas, possível guerra nuclear, pandemias, inteligência artificial descontrolada, seja qual for a ameaça que você considere mais premente, talvez tenhamos em nós, em nosso patrimônio evolutivo e cultural de 200 mil anos, os recursos para navegar através deles também. Mas isso não acontecerá automaticamente. Requer escolhas conscientes. Requer que usemos a mesma inteligência que criou nossos problemas para resolver esses problemas. Requer que olhemos além do curto prazo, além do interesse próprio imediato, e consideremos o bem-estar de gerações futuras. Requer que vejamos a nós mesmos não como indivíduos isolados, ou mesmo nações isoladas, mas como uma única espécie compartilhando um único planeta. E talvez seja aí que olhar para nosso passado profundo se torna mais do que apenas curiosidade acadêmica. Torna-se uma fonte de perspectiva, de sabedoria, de humildade. Porque quando você percebe que 200 mil anos de história humana nos trouxeram a este momento, que tudo o que nossos ancestrais suportaram, tudo o que conquistaram, tudo o que aprenderam, culmina em nós, carrega um certo peso, uma certa responsabilidade. Somos os guardiões temporários de uma herança incrivelmente antiga e preciosa. Os genes em nossas células foram refinados ao longo de não apenas 200 mil anos, mas de bilhões de anos de evolução, remontando às primeiras células vivas que surgiram nos oceanos primordiais da Terra. As capacidades de nossas mentes foram moldadas por incontáveis desafios que nossos ancestrais enfrentaram e superaram. As culturas que herdamos são produtos de milhares de gerações de experimentação, inovação, transmissão de conhecimento. E um dia, não muito distante em termos históricos, nós também seremos ancestrais. Pessoas olharão para trás, para nosso tempo, da mesma forma que olhamos para trás, para aqueles primeiros Homo sapiens, há 200 mil anos. O que elas pensarão de nós? O que encontrarão quando escavarem nossos restos? Que histórias contarão sobre este momento de inflexão na história humana? Deixaremos um legado de sabedoria ou de loucura? De administração cuidadosa ou de exploração imprudente? De unidade ou de divisão? As respostas a essas perguntas ainda não foram escritas. Estão sendo determinadas agora, por escolhas que fazemos coletivamente, por ações que tomamos ou deixamos de tomar.
Mas voltemos uma última vez àquele momento, há 200 mil anos, quando tudo começou. Imagine estar lá, na África Oriental, vendo os primeiros Homo sapiens anatomicamente modernos. Você conseguiria prever, olhando para eles, tudo o que seus descendentes alcançariam. Conseguiria imaginar que em 200 mil anos, seus descendentes estariam caminhando na Lua, curando doenças com vacinas, comunicando-se através de ondas invisíveis no ar, construindo máquinas que pensam? Provavelmente não, porque o potencial nem sempre é óbvio. Uma semente não parece uma árvore, um bebê não parece um adulto. E aqueles primeiros humanos modernos, lutando para sobreviver na savana africana, caçando com lanças de pedra, dormindo sob estrelas infinitas, não pareciam os progenitores de uma civilização global. Mas o potencial estava lá, nas conexões neurais de seus cérebros, na estrutura de suas mãos capazes, na organização social de seus grupos, na capacidade de linguagem de suas gargantas e línguas, na curiosidade de suas mentes. Tudo estava lá, esperando, latente, pronto para desdobrar ao longo de milênios. E isso nos leva a uma pergunta final, uma pergunta especulativa mais profunda. Se eles tinham potencial que não era imediatamente óbvio, será que nós também temos? Será que há capacidades humanas ainda não totalmente realizadas, ainda esperando pelas condições certas para emergir? Será que daqui a 200 mil anos, se nossa espécie ainda existir, nossos descendentes olharão para trás e se perguntarão por que levamos tanto tempo para perceber capacidades que estavam lá o tempo todo? É uma possibilidade intrigante. E talvez a jornada não tenha terminado. Talvez ainda estejamos no meio da história, não no fim. Talvez os últimos 200 mil anos sejam apenas o prólogo de algo maior ainda por vir. Ou talvez, e esta é uma perspectiva igualmente válida, já alcançamos nosso ápice, e agora a questão é se podemos manter o que conquistamos. Se podemos encontrar equilíbrio, sustentabilidade, uma forma de viver que pode perdurar não por mais alguns séculos, mas por milhões de anos. Porque se pensarmos em termos evolutivos verdadeiros, 200 mil anos é apenas um começo. Muitas espécies existem por milhões de anos, algumas por dezenas de milhões. Se medirmos sucesso não por realização tecnológica, mas por longevidade como espécie, então ainda somos iniciantes, juvenis, testando nossos limites e frequentemente superando-os imprudentemente. Talvez a verdadeira maturidade como espécie venha quando aprendemos não apenas como transformar nosso ambiente, mas como viver em harmonia com ele. Quando aprendemos não apenas como competir, mas como cooperar. Quando aprendemos não apenas como tomar, mas como dar de volta. Quando aprendemos não apenas como sobreviver, mas como prosperar, de formas que permitem que outras formas de vida também prosperem. Nossos ancestrais de 200 mil anos atrás viviam em equilíbrio com a natureza, não por escolha consciente, mas por necessidade. Eles não tinham poder para alterar ecossistemas inteiros, para mudar o clima global, para causar extinções em massa. Nós temos esse poder, e a questão agora é se temos a sabedoria para exercê-lo com restrição. A matemática não mente, embora a história às vezes o faça. E a matemática nos diz que não podemos continuar crescendo infinitamente em um planeta finito. Não podemos continuar extraindo recursos a taxas insustentáveis. Não podemos continuar liberando poluentes mais rápido do que os sistemas naturais podem absorvê-los. Eventualmente, inevitavelmente, encontraremos limites. A única questão é se os encontraremos de forma controlada e deliberada, ou de forma catastrófica e caótica. E aqui, talvez, as lições de nosso passado profundo sejam mais relevantes.
nossos ancestrais entendiam limites. Sabiam que não podiam caçar uma espécie até a extinção local sem comprometer seu próprio futuro. Sabiam que não podiam sobreexplorar um território sem eventualmente esgotar seus recursos. Muitas culturas indígenas desenvolveram práticas de manejo sustentável, formas de colher recursos que permitiam regeneração. Não estou sugerindo que devemos retornar a estilos de vida de caçadores-coletores. Isso é impraticável com populações atuais e provavelmente indesejável de qualquer forma. Mas podemos aprender princípios. Podemos redescobrir sabedorias que foram esquecidas na corrida para o desenvolvimento industrial. Podemos combinar conhecimento tradicional com ciência moderna para criar novas formas de viver que são tanto tecnologicamente avançadas quanto ecologicamente sustentáveis. Isso é possível. Não é fácil. Requer mudanças fundamentais em como organizamos nossas economias, nossas sociedades, nossas próprias vidas. Mas é possível. E talvez seja necessário, se quisermos, que nossa espécie ainda esteja por perto daqui a 200 mil anos, ou mesmo daqui a 2.000 anos. Portanto, quando olhamos para trás, para aquele momento há 200 mil anos quando o Homo sapiens surgiu, não estamos apenas satisfazendo curiosidade sobre o passado. Estamos buscando compreensão sobre quem somos, de onde viemos e, crucialmente, para onde podemos ir. Estamos procurando por sabedoria em nossa história profunda, por lições que podem nos guiar através dos desafios do presente em direção a um futuro incerto. E talvez a lição mais importante seja esta: nós sobrevivemos. Através de catástrofes climáticas, quase extinções, incontáveis desafios ao longo de 200 mil anos, nós sobrevivemos. Não por sermos os mais fortes ou os mais rápidos, mas por sermos os mais adaptáveis, os mais inovadores, os mais capazes de cooperação. Essas são nossas verdadeiras superpotências. E se conseguirmos lembrar disso, se conseguirmos aplicar essas capacidades aos desafios que enfrentamos agora, então talvez, apenas talvez, nossa história esteja longe de terminar. Talvez estejamos vendo o passado deles, aqueles primeiros Homo sapiens, mas de certa forma também estamos vendo nosso próprio futuro. Porque somos a continuação da mesma história. Somos os últimos capítulos de uma narrativa que começou há 200 mil anos e continua se desenrolando. E embora não possamos saber como essa história terminará, podemos escolher que tipo de personagem seremos nela. Seremos os que reconheceram os desafios e agiram com sabedoria? Ou os que, apesar de todo o nosso conhecimento, falharam em aprender as lições que a própria história nos oferecia? A resposta ainda está sendo escrita em cada decisão que tomamos, em cada ação que empreendemos, em cada momento de escolha entre o caminho fácil e o caminho sábio. E talvez essa seja a verdadeira resposta para a pergunta que iniciou esta jornada. O que aconteceu realmente há 200 mil anos com a humanidade? O que aconteceu foi o começo de uma jornada extraordinária, uma experiência evolutiva e cultural sem precedentes. O começo de algo que ainda está em andamento, cujo final ainda não está determinado, cujo potencial pleno ainda não foi realizado. Nós somos o que aconteceu há 200 mil anos. Nós somos a resposta viva àquela pergunta. E o que acontecerá nos próximos 200 mil anos, se nossa espécie durar tanto, dependerá de escolhas que começam agora, neste momento, com cada um de nós. Se você chegou até aqui nesta jornada através do tempo profundo, através das origens misteriosas de nossa espécie, através das catástrofes que quase nos eliminaram e dos triunfos que nos levaram aos confins da Terra e além, espero que você saia com mais do que apenas fatos. Espero que saia com perspectiva,
com um senso de conexão com a vasta corrente da história humana, com uma apreciação pela jornada extraordinária que nos trouxe a este momento. Se este mergulho nos mistérios de nosso passado tocou algo em você, se despertou mais perguntas do que respondeu, se fez você ver a humanidade e nosso lugar no universo sob uma luz diferente, então considere acompanhar esta jornada contínua de descoberta. Há tanto mais para explorar, tantas outras perguntas a fazer, tantos outros mistérios escondidos nas camadas profundas do tempo. E lembre-se sempre disto: você carrega em suas células a história de 200 mil anos de sobrevivência, adaptação, inovação. Você é o produto de incontáveis gerações que enfrentaram o impossível e perseveraram. Você é parte de uma linhagem ininterrupta que se estende desde aqueles primeiros Homo sapiens na África Oriental até este exato momento. Essa é uma herança extraordinária, uma herança de resiliência, de curiosidade, de potencial ilimitado. O que nossos ancestrais conseguiram com ferramentas de pedra e conhecimento transmitido através de histórias ao redor de fogueiras, nós podemos conseguir com tudo o que a ciência e a tecnologia modernas nos oferecem. Mas apenas se aplicarmos também a sabedoria, a previsão, a humildade de reconhecer que somos parte de algo maior do que nós mesmos, participantes em uma história que começou muito antes de nascermos e continuará muito depois de partirmos. Descanse bem, sabendo que você é parte de uma história extraordinária, uma história de sobrevivência contra probabilidades impossíveis, uma história de inovação e adaptação. Uma história que começou há 200 mil anos sob céus africanos e continua agora, neste momento, em você. Boa noite, viajante do tempo. Que seus sonhos o levem ainda mais profundamente nos mistérios de quem somos e de onde viemos.